O conhecimento da verdade liberta. Olá, meus amigos, muito boa noite para vocês, tudo bem? Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida, aqui voltando para casa e trazendo mais algumas novidades para vocês. Lembrando a todos que daqui a pouquinho estaremos ao vivo e a cores com o Hangout, o terceiro da série Matrix, onde vamos mostrar com exclusividade aquele documento da ONU e o projeto Blue Beam com 4 partes que estão sendo implantadas ou começarão a ser implantadas muito em breve. Começando às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário daqui da Flórida. E eu conto com a participação de vocês, tá bom? Bom, ainda sobre o tema da Síria, hoje eu tive a oportunidade de ler reportagens de fontes críveis. A Síria está dividida em várias regiões que são dominadas por certos grupos. Até o Irã já tem uma unidade militar dentro da Síria e que está também recebendo a proteção da Rússia. Aliás, Síria, Rússia e Irã firmaram um acordo, fizeram uma aliança, o que é preocupante. Do outro lado, nós temos Estados Unidos juntamente com os curdos, que também estão lutando pela independência. E um outro lado, uma outra região da Síria, nós temos o exército sírio, que praticamente também tem ajuda do governo russo, e o Irã também. Inclusive foi ventilada a possibilidade, uma vez a situação piorando, do Bashar al-Assad, juntamente com toda a família, eles fugirem para o Irã. A situação lá tá por um triz. O cabelinho de espiga de milho com bastante laque, o nosso querido Donald Trump, ele ainda não tomou a decisão se vai bombardear ou não. Na verdade é que ele está sendo enganado. O Donald Trump está sendo enganado porque não foi o Bashar al-Assad quem jogou armas químicas, né? Usou ou fez uso de armas químicas contra o povo. Foram os White Helmets, juntamente com Al-Nusra, e hoje eu também fiquei sabendo que existe uma divisão do Islã chamado Exército do Islã, lá dentro da Síria, que também pode ter colaborado, ajudado com isso. Além de tudo isso, é do conhecimento do exército americano e do exército russo, com o consentimento da Babilônia, da ONU, a Al-Qaeda também toma conta de uma região lá na Síria. E isso foi parte de um suposto acordo que foi tecido pela ONU, permitindo que a Al-Qaeda tomasse posse e controlasse uma certa região da Síria. Agora, antes de sair do trabalho, parece que o exército sírio prendeu soldados do exército britânico que foram pegos dentro da Síria, em uma determinada região em que supostamente não era para estar ali. E isso é preocupante. Além disso, tem uma armada britânica com submarinos nucleares, se não me engano, também se deslocando para o Oriente Médio. Em outras palavras, pessoal, tá tudo pronto, a tenda já foi armada, os convidados já estão chegando e os palhaços e trapezistas
e apresentadores desse grande circo já estão tomando posição para que aconteça um conflito. Lembrando aos amigos que a própria palavra nos alerta que nós ouviríamos falar de guerras, no plural, quer dizer, se de fato acontecer uma guerra na Síria, não será uma novidade, até porque é algo que estamos vendo o desenrolar com o passar dos dias, e também o próprio Messias nos alertou com relação a isso. Guerras e rumores de guerras. Mas o que me preocupa agora, o que me chama a atenção, é o fato dessa aliança entre Síria, Irã e a Rússia. E eu estava vendo um vídeo do judeu messiânico que eu já comentei a vocês, que eu gosto muito do canal dele, é o Steve Ben-Nun. Ele estava entrevistando uma outra pessoa, profundo conhecedor, que ele também afirma que a Síria não é o Gog da terra de Magog. E ele cita, se não me engano, agora não lembro se foi 1º ou 2º Crônicas, capítulo 24, do versículo 24 e adiante, da descendência de uma descendência, agora que eu não lembro o nome. Ele falou o nome em inglês, eu não lembro agora o nome, e também o correspondente em português. Mas dá uma olhadinha, 1ª ou 2ª de Crônicas, acho que é 2ª de Crônicas, capítulo 4, do versículo 24 adiante. Ali ele prova, ou melhor, ele mostra que possivelmente o Gog da terra de Magog não seja a Rússia. E isso é um tema que eu já venho trazendo para vocês já com um certo tempo, que a Bíblia, a King James e a New King James, referem-se à Rússia. E já a Bíblia Peshitta cita claramente que é a China, e fala Gog da terra de Mongólia. Por isso que nós temos que estar atentos e acompanhar o desenrolar de toda essa situação, para que então possamos chegar a uma conclusão segura de quem é Gog da terra de Magog. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui à atenção de todos, e perdoe-me que eu não estou citando o nome de ninguém, porque, como eu já falei, através desse aplicativo, não dá para ver o chat, eu não tenho acesso ao chat aqui, não dá para ver quem está entrando, quem está escrevendo, mas desde já, um beijão no coração de cada um de vocês, e mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. Mas o que eu queria trazer a atenção de vocês é o seguinte, e que eu tenho visto alguns comentários, e eu notei que existe uma certa confusão com relação a isso. A guerra de Ezequiel 38 é a terceira guerra mundial? É uma excelente pergunta, né? Será que a guerra descrita em Ezequiel 38 será a terceira guerra mundial? Olha, eu vou responder vocês da seguinte forma. Se é a terceira, eu não sei, mas será a última. Será a última. Agora, a terceira guerra mundial, como dito pelo Papa da Maçonaria, Albert Pike, que ele claramente disse que eles patrocinaram a Primeira Guerra, e durante a Primeira Guerra foi quando o comunismo se espalhou e praticamente a Rússia foi fortalecida. E depois tivemos o advento da Segunda Guerra contra a Alemanha nazista, e a Terceira Guerra também será feita pela maçonaria,
sendo que irá ser uma guerra em que as manobras serão feitas para que árabes enfrentem a judeus. E aí a gente vê lá no Salmo 83, já falei muito sobre essa guerra do Salmo 83, que será uma guerra local, onde nações árabes, juntamente com a seita Wahhabi, que é uma seita radical dentro do Islã, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah e tantos outros grupos terroristas, irão se juntar a nações que rodeiam Israel, pensando que poderão destruir a menina dos olhos de Adonai. Então, como está escrito no Salmo 83, que eles subirão para tentar apagar o nome de Israel do mapa e serão derrotados. Por que isso tem que acontecer, Gustavo? Lembre-se que a condição, ou uma das condições, para que Israel esteja desguarnecida e desprotegida, é que Israel vai ter que estar vivendo em paz. Hoje em dia, o que nós podemos ver de tudo ali naquela região, menos a paz. Você pega lá, vê lá no Ezequiel 38, versículo 10, que diz assim, que subirei contra uma terra onde os moradores moram em vilas sem muros, etc. Quer dizer, essa expressão vilas sem muros ou cidades sem muros significa que os habitantes habitam em segurança, vivem em segurança. Não há necessidade da construção de muros altos com cercas elétricas, arame farpado, caco de vidro, essas coisas que nós vemos tão comuns aí no Brasil. Estou vendo aqui porque eu fico parado e o sol está de frente, daqui a pouco esquenta, apaga tudo, aí termina a transmissão. Então, Israel tem que estar habitando em segurança. Quando haverá essa coalização, que já está ocorrendo, que já está existindo, é por isso que eu quis fazer essa transmissão, já que hoje eu fiquei sabendo dessa coalização entre Rússia, Irã e Síria. Acontece que a Síria vai ser destruída. Então, dessa coalização de 3, ficarão somente 2. E, logicamente, entrará a Put, que é a Líbia, a Gomer, que é a Alemanha, Turquia, que é a Togarma, e a Etiópia e outras nações. Possivelmente também França e Inglaterra. Então, formarão uma coalização que enfrentarão lá no Vale do Armagedon, invadirão a Terra Santa com a firme determinação de destruir Israel sob o comando do Anticristo. Mas Israel vai ter que estar habitando em segurança. E agora Israel não tem segurança porque está rodeado de inimigos. Ainda que Israel tenha tratados de paz com o Egito, com a Arábia Saudita, e também com a Jordânia, mas lembrando que, por exemplo, a Arábia Saudita é um país árabe sunita, a Jordânia também é um país árabe, o Egito é árabe, mas de outro continente, da África. O Irã não é um país árabe, eles falam Farsi, mas o Irã primeiro vai praticamente destruir a Arábia Saudita e depois vai pensar em Israel. Então tem algumas coisas ainda a acontecer, algumas peças ainda desse jogo de xadrez que tem que ser movidas, e por esta razão é que nós temos que estar atentos para tudo o que acontece, inclusive o tema de hoje, que será abordado no Hangout, sobre o Bluebeam. Eu consegui mais informações do porquê do uso do projeto Bluebeam pela NASA, também pela ONU,
servirá para o engano e também para a escravização das pessoas, já que o Blue Beam atua com low frequency, low voltage, quer dizer, baixa frequência, enviando mensagens subliminares que a mente não capta, mas o subconsciente sim. E isso irá enfermando pouco a pouco as pessoas sem que elas se deem conta. Isso é tremendo, pessoal. Como eu tenho falado e refutado aqui, dito o seguinte, que o ser humano não está ficando doente, o ser humano está sendo envenenado. O ser humano está sendo envenenado dia após dia. É o aumento do flúor no tratamento da água, são os rastros químicos, os herbicidas usados no plantio, nas lavouras, alimentos geneticamente modificados, o aumento absurdo, ridículo da quantidade de vacinas. O que mais? O Blue Beam, a HAARP, as antenas Gwen, que mais? Os grandes laboratórios farmacêuticos que não criam a cura, mas criam fregueses, clientes e muito mais coisas. Então, tudo isso não é para criar um medo no seu coração. Essas coisas eu faço questão de trazê-las ao seu conhecimento, não é para que você tenha medo, mas para que você se prepare, para que você saiba o que está acontecendo e o que virá a acontecer mais adiante. Porque, usando até uma linguagem do futebol e uma linguagem usada por jornalistas que cobrem o mundo futebolístico, eles dizem o seguinte, que o bom jogador, ele vê a jogada, o craque, ele antevê a jogada. Então, quando a gente sabe como o nosso inimigo atua e age, a gente já tem uma grande vantagem de estar um passo à frente. E quando a coisa acontecer, como tem até o trailer daquele filme que nunca será mostrado, o Grey State, quer dizer, o estado cinza, que quando for declarada a lei marcial e as pessoas perderem a liberdade, as constituições forem rasgadas, etc., os primeiros que irão morrer serão aqueles que entrarão em pânico. Aqueles que entrarão em pânico. E eu até copiei o link e mandei do meu correio, do meu trabalho, para o meu e-mail pessoal, e eu vou tocar esse trailer para você. Desde já advirto que se você puder copiar o Hangout de hoje, porque uma vez tocando esse trailer, se o filme já causou tantos problemas a ponto do diretor, juntamente com a sua esposa e filha, terem sido assassinados, então logicamente esse Hangout de hoje será bloqueado mundialmente. Eles não vão deixar o Hangout de hoje tocar livremente, porque é um filme que expressa a verdade. Então, se você puder gravar, desde já eu peço para que vocês gravem o Hangout de hoje e baixem, e depois vocês possam compartilhar com seus amigos, com a sua família, etc. Porque eu creio e tenho certeza que será algo muito esclarecedor, tá bom? Bom, agora mudando um pouco de assunto, permita-me mostrar um pouquinho do caos aí no Brasil. Deixa eu procurar aqui para fazer uma passagem, tá aqui. O conhecimento da verdade liberta. Que agora nós, enquanto de religião de matriz africana que somos, continuaremos Lula, porque você é o nosso presidente. Nós pedimos Lula, a Xangô, a Yansan e a Exu
que estão regendo este ano, para que te iluminem, que te acompanhem, porque nós vamos invocar do passado os nossos ancestrais e antepassados para que eles venham em nossa defesa, porque hoje as mulheres negras e os jovens negros que resistem nessa terra são as únicas razões para vocês terem existido. Mas um sonho impossível brotar do infinito chão, a flor dessa justiça. Você que circula pelo bairro Caimbé, na zona oeste aqui da capital, deve ter percebido uma mudança em uma das principais avenidas do bairro. Pois é, desde que a crise na Venezuela se agravou, a prostituição cresceu nessa área e tirou o sossego dos moradores. É o que você vai ver agora na nossa série especial sobre a imigração venezuelana. Uma área transformada em menos de um ano. Este é o bairro Caimbé, na zona oeste da capital. Aqui a prostituição acontece à luz do dia. Quase todas essas mulheres são venezuelanas. Uma vizinhança inesperada. A gente não consegue mais sair do nosso portão, sentar na porta, sentar na frente de casa. Todo homem que passa pensa que a gente também é prostituta. Ninguém tem sossego mais no nosso bairro. No meio da rua, essa venezuelana atende um cliente. Ela segue rumo a um programa sexual. Esta senhora tem medo. Diz que os adolescentes também perderam a tranquilidade. Elas até falam que vão ensinar, se eles não sabem, vão ensinar. Que é muito feio isso na nossa rua, é muito perigoso. Moradora há mais de 20 anos, essa mulher lamenta que até as crianças saibam o que acontece no bairro. Falam que é 80, é 100. Criança de 4, 5 anos sabe dessa história aqui na rua. Quando anoitece, dá para ter uma dimensão do problema. Em cada ponto escuro tem uma garota de programa. Tanto que o bairro se transforma à noite na maior área de prostituição ao ar livre aqui de Boa Vista. À noite dá para ter uma dimensão do problema. Existe uma tabela informal de preço por cada programa sexual. Olá, quanto custa? 80, mais barato? 70. Essa venezuelana veio de Caracas. Era vendedora por lá. Ganhava um salário mínimo. No Brasil, nem tira folga. Nós trabalhamos todos os dias. Ah, trabalha todo dia. Todo dia dá quanto aqui? Todo dia? Todo dia 500, 600. Ela nega que divida o dinheiro com alguém e conta por que veio pra cá. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Aí veio pra cá por conta da crise lá? Vengo a trabalhar para mis filhos, porque en Venezuela mucha crisis no corazón. Situação parecida dessa outra venezuelana. E aqui dá pra tirar muito dinheiro? Para los filhos, pues comida para filhos, ayudar a mamá. Tu tem filho? Sim. Quantos? 3. E dá pra tirar quanto? Aqui? Lo que podamos, porque a veces está fraco. Ao lado dos bares existem pousadas. Só nessas pousadas os programas sexuais podem ser feitos com a cobrança de outro valor. Você paga a chave? Ah, a gente paga a chave. A chave? Sim. Aonde é o apartamento? 15 reais. Aonde é o apartamento? Na pousada. Mas e se a gente quiser ir para outro lugar, vai? Não, só na pousada. Só na pousada? Sim. Ah, você já tem um contrato com o dono da pousada? Sim. Paga quanto? 15 reais, meu amor. 15 reais a pousada. Sim. Muitas garotas de programa vêm legalmente para Roraima, afirma essa brasileira. Quando elas vêm a federal, elas correm, não fica nenhuma. Elas correm tudinho, não fica nenhuma. A polícia um dia eles pegou umas 5, aí não pegou mais. Aí deixam lá na fronteira, elas voltam de novo. Um esquema que pode ter exploradores. Não é aliciador, eles trazem para que trabalhe na boate deles e elas não ficam aqui na avenida.
Até porque essa mulher não tem autorização para trabalhar como um garoto de programa. Lá ela tira os permissos de quê? De babá, de comerciante, de lanche, essas coisas, entendeu? No ano passado, policiais e agentes do Juizado da Infância e Juventude flagraram venezuelanas em cárcere privado. Ninguém foi preso. A Polícia Federal alega estar investigando outras denúncias. Foi feita uma operação no bairro Caimbé, que é um bairro que se destaca nessa questão da prostituição. Aparentemente há estrangeiras ali se prostituindo, vendendo seu corpo, e foi constatado, a Polícia Federal nessa operação constatou não haver uma exploração, um explorador, mas assim a vinda voluntária. O que há é a vinda voluntária de estrangeiras que buscam nas ruas a prostituição. E essa investigação continua, a Polícia Federal tem estado atenta a essa situação. Nós temos feito abordagens, entrevistas dessas estrangeiras e, se constatada a situação de exploração, esses exploradores serão investigados e presos. Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia especializada no atendimento à mulher apura possíveis crimes, como a exploração da prostituição, mas não forneceu detalhes dos casos. Enquanto não se sabe de fato quem lucra com a prostituição em Roraima, tem morador querendo mudar de endereço e colocando as casas à venda. Nosso bairro era um bairro bom, era um bairro limpo, todo mundo queria morar aqui nesse bairro, mas como agora está acontecendo isso, a gente não tem mais sossego. Tem muita gente no nosso bairro querendo vender as casas e não vende mais, porque não tem mais valor. A nossa rua está virado o consulado da Venezuela, como dizem o povo por aí. São vidas em contraste. Para as venezuelanas, a fuga de uma crise econômica. Para os brasileiros, o medo das consequências da prostituição desenfreada. Um problema que só caberá ao Brasil solucionar ou não. Amanhã nós vamos falar sobre as consequências na saúde em Roraima e por que o poder público decretou emergência nesse setor com a chegada dos venezuelanos. A tradicional Feira do Passarão, no centro da cidade, virou ponto de prostituição de jovens venezuelanas, sem nenhum pudor, à luz do dia. Qual o problema? Oi? 100? 50? Bora. Primeira passada. Quanto é passando? 15. E aqui? Longe. Longe? Em qualquer lugar. Amiga, posso sentar? Qual o problema? 80? Quanto faz mais em conta? 50? Na onda. Na onda. A daqui, né? Venezuela, não. E se antes eram as brasileiras que atravessavam fronteira para se prostituir na Venezuela, hoje a situação se inverteu. Um problema que parece concentrado em algumas ruas, mas reflete em toda a sociedade. Poucas horas depois da operação deflagrada pela Polícia Federal para prender as pessoas que estão explorando sexualmente as venezuelanas, lá estavam elas novamente. A prostituição acontece a qualquer hora do dia e não se trata de crime, de acordo com as leis brasileiras. A Rede pela Vida de Combate à Exploração Sexual no Estado conhece bem essa realidade, porque tenta desarticular essa rede de prostituição que tem aumentado em Roraima devido à crise econômica na Venezuela. Nós recebemos denúncia, muitas vezes nós encaminhamos denúncia, nós pedimos providência, nós queremos que as autoridades coloquem nas suas agendas a exploração sexual e o tráfico de pessoas, porque o nosso estado tem uma rota de tráfico muito ativa. Muitas dessas mulheres tinham vida estável lá na Venezuela. Nós ouvimos testemunhos e relatos de todo tipo, de violência sofrida de pessoas que se contratam para programa e por elas não serem daqui, por elas às vezes não ter documentação necessária, então as pessoas se utilizarem disso para espancar, para não pagar o programa. Pessoas que são de redes, que trazem essas mulheres para cá,
né, prometendo muita coisa, prometendo que elas vão ganhar muito dinheiro. E quando chega aqui, que elas se deparam, a situação é bastante ruim. Para esta socióloga, toda a sociedade é um pouco responsável por essa situação. A sociedade tem que denunciar e a sociedade também precisa ver o outro lado, né? Se tem a oferta dos serviços é porque tem homens que consomem esses serviços, né? E não fazer um julgamento moral da condição dessas mulheres. O conhecimento da verdade liberta. Tá vendo aí, pessoal, como o Brasil está sendo destruído? Essa é a situação. Roraima já está caindo e aí está começando lá de cima, depois vem descendo. Isso que o vampiro maçônico cananeu ordenou que vários desses supostos imigrantes venezuelanos fossem espalhados por todo o país. Entenderam o plano agora? Esse é o perigo que o Brasil está passando. Por isso, abaixo de uma intervenção divina, para salvar o Brasil, somente uma intervenção militar, mas não com militares maçons, com militares patriotas. Eu sou o Gustavo e esse foi mais uma transmissão ao vivo esclarecedora do nosso canal 4SA Flórida. Já cheguei em casa, estava apenas esperando terminar esse vídeo para terminar esse Hangouts e daqui a pouquinho nós temos o nosso encontro marcado. Valeu? May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.